Item 7. Projeto de lei adicional número 492 de 2015, que modifica a CLT, de uma lei de 1943, e a lei 8.213 de 1991, para dispor sobre a concessão da licença maternidade ao segurado da Previdência Social em caso de falecimento da genitora. Autor, o senador Aécio Neves, relator, a senadora Marta Suplicy. A quem concede a palavra. Eu vou resumir o relatório para não precisar lê-lo todo. É um projeto de licença ao cônjuge ou companheiro de oferecer o suporte necessário à criança recém-nascida na ausência de sua mãe. E o projeto foi feito pelo senador Aécio Neves para fechar uma lacuna legal para prever um risco social que a gente imagina que não seja muito frequente, mas ocorre, infelizmente, e que tem que ser levado em consideração. Então, vou direto à análise. O consoante se infere no artigo 100, primeiro do Regimento Interno do Senado Federal, compete à nossa comissão discutir e votar proposições que versem sobre relações de trabalho, seguridade e previdência social. Além disso, a competência legislativa para disciplinar a matéria da União, à vista do artigo 22, primeiro, 23º e 24, 12 da Constituição Federal de 88, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência do aludido ente federativo nos termos do artigo 48, caput da mesma Carta. Analisando a proposição, não vislumbramos obstáculos constitucionais, jurídicos ou regimentais. No que tange ao mérito, somos favoráveis à modificação que se pretende aperfeiçoar. A Constituição de 88 consagra a aplicação do princípio da isonomia em sua acepção material, não se justificando que, na hipótese de óbito da parturiente, o recém-nascido fique desamparado, sem os respectivos cuidados do cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, o que implicaria flagrante discriminação. Por isso, a presente proposição tem por escopo assegurar ampla proteção ao trabalho, à maternidade e à infância, permitindo que o cônjuge, companheiro ou companheira passe a usufruir da licença maternidade, do salário maternidade, no caso de óbito da genitora. Realmente é uma brecha muito grande essa, séria, né? Sobre a ótica do direito do trabalho, a concessão da licença maternidade ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente por todo o período do benefício ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe falecida, permite que o recém-nascido, nos primeiros meses de vida, seja devidamente assistido em suas necessidades virtuais. Afinal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227 da Carta Magna. Frise-se que, no plano internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos, recentemente, decidiu que os homens têm direito ao mesmo tempo de licença que as mulheres para cuidar de filhos recém-nascidos. De outro turno, à luz do direito previdenciário, não faz nenhum sentido que a legislação exija a condição de segurada da mãe falecida se o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, que ostenta tal qualidade, passa a ser o beneficiário do salário maternidade. Com efeito, o pagamento do salário maternidade decorre do risco social que a gravidez representa à mulher, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista psicológico. Na prática, eu diria, não só do risco social, mas para a criança, né? Para que a mãe possa ficar com a criança. Na prática, o salário maternidade, o objetivo é substituir a remuneração da gestante, possibilitando que a mesma possa empreender os cuidados necessários ao recém-nascido, o que garante a um só tempo a proteção à maternidade e à infância. Nesse quadro, é forçoso concluir que, diante do falecimento da mãe, restaria ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente a obrigação de se dedicar ao recém-nascido, sendo razoável, em razão disso, que a qualidade de segurado seja aferida a partir do real destinatário do benefício. Noutra seara,
É preciso ter em mente que o regime geral de previdência é pautado pela ética da solidariedade, significando que toda a sociedade contribui para o sistema, razão pela qual as contribuições vertidas à Previdência Social e as prestações delas decorrentes não podem ser analisadas de forma individualizada. Desse modo, as contribuições pagas pelo cônjuge, companheiro ou companheira da genitora falecida se afiguram suficientes a lhes ensejar o deferimento do benefício para todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante da licença que teria direito a mãe, pouco importando se a finada era ou não segurada do RGPS. Não obstante, verificamos a necessidade de apresentação de emenda de redação com o intuito de aclarar o texto da proposição com vistas a impossibilitar interpretações dúbias. A primeira alteração que se propõe concerne a redação do artigo 392-B da CLT, notadamente no que tange a expressão "se segurada da Previdência Social", que pode dar margem à interpretação no sentido de que a falecia deveria ser segurada no momento de seu óbito, que evidentemente não é a intenção do presente projeto. Impõe-se, assim, a supressão do citado termo. A segunda modificação pretendida tem o intuito de deixar claro que os artigos 392-B e 71-B são também destinados aos casais que mantêm relações homoafetivas. Com isso, preserva-se a igualdade de gênero em direitos e obrigações, o que está em conformidade com os princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. No que atinge ao artigo 71-B da Lei 8.213, de 91, faça imperiosa a supressão da locução ou do segurado, entre aspas, na medida em que o PLS busca evitar que a qualidade do segurado seja um obstáculo ao deferimento do salário maternidade ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente que ostentem tal condição. Com isso, impede-se que se exija a condição do segurado tão somente ao homem, medida que, caso levada a efeito, implicaria manifesta discriminação de gênero, vedada pelo texto constitucional. Propomos, nessa atuada, excluir a aludida expressão do caput, alterando pela mesma razão a redação do inciso 3º do artigo 71-B, para que a norma também alcance os homens e mulheres que optam pela adoção ou obtêm guarda judicial para fins de adoção de criança, mesmo que não estejam segurados da Previdência. Por isso, opinamos pela aprovação do PLS 492, de 2015, na forma da seguinte emenda substitutiva. O projeto 492 tem a sua redação alterada nos seguintes termos: modifica a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 43, e as leis 8.213, de 91, para dispor sobre a concessão da licença maternidade ao segurado da Previdência Social em caso de falecimento da genitora. O Congresso Nacional decreta o artigo 392-B da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar com a seguinte redação: em caso de morte da genitora, mesmo que não seja assegurada da Previdência Social, é assegurado ao cônjuge, companheiro ou companheira, empregado ou empregada, o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante de licença que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Artigo 2º, o artigo 71-B de 91 passa a vigorar com a seguinte redação: no caso de falecimento da genitora ou da pessoa que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, ainda que não seja assegurado, o benefício será pago por todo o período pelo tempo restante que teria direito ao cônjuge, ou companheiro ou companheira sobrevivente que tenha a qualidade de segurado ou segurada, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas normas aplicáveis ao salário maternidade. Terceiro, aplica-se o disposto nesse artigo ao homem ou à mulher que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Essa lei, artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua aplicação. O relatório da senadora Marta Suplicy pela aprovação do projeto de lei do Senado 492 de 2015, na forma do substitutivo que apresenta. Os senhores... está em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discuti-lo, passaremos à votação. Os senhores que aprovam o parecer responderão sim. Os que rejeitam responderão não. Humberto Costa. Com a relatora. Paulo Rocha. Ângela Portela. Com o relator, a relatora. Ana Amélia. Com a relatora. Valdemir Moca. Sim, senhor presidente. Dário Berger. Sim. Darílio Beber. Com a relatora. Assir Gurgás. Sim, senhor presidente. Marta Suplicy Chamutor. Vicentinho Alves. Sim, senhor presidente. Com a relatora. Aprovado em turno único e em votação nominal. A emenda número 1 da CAS, substitutivo ao projeto de lei do Senado 492. A matéria vai a turno suplementar, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação do substitutivo integral.